O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixassem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, daí não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouvis o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos seus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecados, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo e ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dá-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete também adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não julgarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte
onde ele apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jureis tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso, vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão, no ministério ordenado, Padre Ismael, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, das cidades de Belo Horizonte, Sete Lagoas, Igarapé, no Mato Grosso do Sul, Betim, Itabirito, Ibatiba, no Espírito Santo, mais uma vez a nossa saudação fraterna, as nossas boas-vindas. Nos unimos também àqueles que rezam conosco em casa, através da TV Horizonte, da TV e Rádio América, nas redes sociais do Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade. Uma saudação muito cordial à família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade e também uma saudação muito afetuosa aos doentes, acamados, aqueles que estão impossibilitados de saírem de casa para poderem participar presencialmente da Eucaristia. Que todos sintam a força da nossa oração e a nossa companhia, ainda que à distância, nesse momento forte de encontro com o Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, quando nós participamos da Eucaristia, nós comungamos duas vezes. Nós precisamos fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, e quando nós participamos da Eucaristia, nós recebemos dois alimentos espirituais. O primeiro alimento é o alimento da palavra. Por isso que neste móvel onde se coloca a Sagrada Escritura, o lecionário, nós o chamamos de mesa da palavra. A mesa é o lugar onde se coloca o quê? O alimento. E depois o alimento do pão, do corpo de Cristo, que é o altar. E diz São Jerônimo que Jesus Cristo se faz vivo e presente tanto na palavra quanto no pão eucarístico. Por isso, todas as vezes que nós participamos da Eucaristia, é sempre importante abrirmos o nosso coração para deixar que Deus nos fala, que Ele possa penetrar no âmago do nosso coração para transformar a nossa vida. Nesta pregação, quero chamar a atenção para o evangelho que nós acabamos de ouvir, que ele é muito rico, e nos convida a aprender com Jesus, a viver de modo profundo a lei de Deus, as orientações de Deus, os mandamentos de Deus. O trecho que nós ouvimos hoje é um trecho do Sermão da Montanha. Interessante que no Evangelho de São Mateus, a montanha é um lugar muito importante, porque nos lembra, com esse sermão, que foi no Monte Sinai que o Moisés recebeu as tábuas da lei, as orientações de Deus para a vida do povo. E agora Jesus, como novo Moisés, ele nos ajuda a interpretar essa lei, nos ajuda a viver de modo pleno aquela lei que foi dada no Antigo Testamento a Moisés também no Monte Sinai. Então, Jesus na montanha nos lembra o novo Moisés, aquele que veio para dar um sentido mais profundo aos ensinamentos do Antigo Testamento,
às leis e aos mandamentos que foram entregues através de Moisés. Jesus começa o evangelho de hoje dizendo assim: eu não vim abolir a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento. Dar pleno cumprimento significa o quê? Significa fazer com que a lei do Antigo Testamento, toda a tradição religiosa do Antigo Testamento, possa ser dosada pelo amor. Porque o objetivo final de toda a lei dada por Deus é a prática do amor. Então, quando Jesus diz que veio para não abolir a lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento, ele está dizendo que veio para poder fazer com que a lei alcance o objetivo máximo dela, que é levar as pessoas a amarem a Deus e amarem umas às outras, o amor ao próximo. Depois Jesus continua dizendo: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Quem eram, meus irmãos, os mestres da lei e os fariseus? Eram as autoridades religiosas da época de Jesus. E sabe o que eles fizeram? Eles pegaram aqueles 10 mandamentos da lei de Deus e transformaram em 613 normas religiosas. E o modo como eles viviam essas normas que era preocupante, porque a preocupação deles era cumprir exteriormente aquelas normas de modo frio, legalista. Então não havia aquela preocupação em viver profundamente aquelas leis e deixar que as leis transformassem o coração deles. Então Jesus diz que a nossa justiça deve superar o modo como eles viviam a lei, ou seja, a nossa justiça deve passar pelo coração. Nós não podemos só cumprir leis friamente, exteriormente, inclusive para poder aparecer para as pessoas, como acontecia com os mestres da lei e os fariseus. Todo o ensinamento da Sagrada Escritura deve passar não só pela exterioridade da prática, mas principalmente pelo nosso coração. Só aquilo que passa pelo coração é que leva a uma verdadeira conversão. Então, quando Jesus diz que a nossa justiça tem que ser maior do que a deles, está nos propondo superar uma religiosidade de aparência, de legalismo, uma religiosidade fria, de cumprimento de normas, para uma religiosidade que passe pelo coração, pela transformação da vida, uma religiosidade que brote de dentro para fora, com uma experiência profunda do encontro com Deus e com Ele mesmo. E aí Jesus vai dar as orientações dele, nos ajudando a entender as leis do Antigo Testamento. Ele diz assim: vós ouvistes o que foi dito, ou seja, o que está dito no Antigo Testamento. Eu, porém, vos digo. Esse eu, porém, significa que agora eu vou acrescentar minha novidade. É a autoridade de Jesus como intérprete do Antigo Testamento, intérprete da lei, dos mandamentos. Jesus, então, se torna essa peça fundamental do ponto de vista da fé, que nos ajuda a compreender com profundidade como que nós devemos viver os mandamentos de Deus, as orientações de Deus. E aí ele fala de 3 mandamentos, 3 normas, e vai mostrar como é que nós devemos cumpri-las, a partir da perspectiva dele. Para nós é muito importante ouvir Jesus Cristo, porque nós somos cristãos, ele é o nosso mestre, nós somos seguidores de Jesus, discípulos dele. Então, para nós, o que conta é o modo como ele nos ensina a praticar as leis, as normas do Antigo Testamento. Então, primeiro ele diz assim: está escrito no Antigo Testamento, não matarás, um decálogo, é o 5º mandamento. Mas ele mostra que não basta não matar uma pessoa fisicamente. Ele amplia o conceito de matar. Ele fala que é preciso não matar as pessoas moralmente. Que às vezes nós não damos um tiro ou damos uma facada e matamos uma pessoa. Mas nós matamos com as palavras malditas, ditas na hora errada, do jeito errado, para a pessoa errada. Nós matamos com fofocas, com calúnias, difamações, nós matamos com ofensas. Tudo isso, na perspectiva de interpretação de Jesus, é matar. Então, matar
não é só tirar a vida física das pessoas, mas às vezes nós matamos de um outro modo. Interessante que entre o povo, quando se vai confessar, as pessoas dizem assim: olha, padre, eu só não matei e roubei, mas o resto eu fiz tudo. Umas pessoas dizem assim. Mas quando nós começamos a interpretar esse não matar com o olhar de Jesus, eu diria, será que não matou mesmo? Porque Jesus, ele alarga o horizonte da compreensão deste mandamento. E ele até diz mais, que nutrir ódio no coração, nutrir inimizade, é também matar. Por isso que ele diz, se você vai ofertar alguma coisa no templo, e durante o trajeto, para poder ofertar algo no templo, uma esmola, você se lembra que alguém tem alguma coisa contra você, você está numa relação de inimizade com alguém, ele diz, deixa ali a sua esmola, vai lá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois você volta para oferecer o que tem que oferecer. O que Jesus está dizendo? Que estar na inimizade, com ódio, com raiva no coração, é também um modo de matar. E não basta querer louvar a Deus com os lábios, agradá-lo como oferta, se nós não estivermos bem na relação com os irmãos e irmãs. Então, Jesus amplia, meus irmãos e irmãs, a compreensão desse mandamento. Nos convida a rever a nossa vida, o modo como nós lidamos com a palavra, a qualidade das nossas relações humanas, também nos ajuda a rever e nos convida à reconciliação. Não levar nenhuma inimizade no coração, e isso também é sinal de morte para nós e para as pessoas envolvidas nessas situações. Depois Jesus diz assim, vós ouviste o que foi dito no Antigo Testamento, não cometerás adultério. E aí ele diz, eu, porém, vos digo. O que Jesus acrescenta? Ele mostra que o adultério não é só um ato físico, sexual, afetivo. Ele mostra por onde começa o adultério. O adultério começa no olhar maledicente, e vai ocupando o pensamento da pessoa, vai então entrando no coração da pessoa, vai se tornando uma má intenção, e daqui a pouco a pessoa comete o adultério. Então Jesus diz, vamos à raiz do adultério, que é o coração. Então vamos purificar o olhar, purificar a mente, purificar o coração, que isso é que pode levar ao adultério. E eu fiquei me lembrando, ao ouvir essas palavras de Jesus, do pecado de Davi, que foi o adultério. Ele estava lá no palácio dele, a mulher do soldado dele estava andando lá pelo pátio, ele começou a olhar a mulher com desejo, com olhar maledicente, e foi criando toda uma estrutura para poder realmente se envolver com a mulher de Urias. E depois que ela se engravidou dele, o que ele fez? Pediu para colocar o marido dela na frente de batalha para que ele fosse morto. Olha o que o olhar de Davi causou. Não só o adultério, mas também a morte de uma pessoa. Então Jesus diz isso, que o adultério começa no olhar, no pensamento, entra no coração. Por isso é que ele diz que nós temos que cortar do coração as fontes das tentações. Quando Jesus fala que se o olho é causa de pecado, arranque-o, nós não podemos interpretar literalmente, arrancar os olhos fora. Está dizendo assim, vamos cortar aquilo que são as tentações que nos levam a pecados profundos. O adultério exatamente começa aí, começa no coração, por isso Jesus está pedindo a pureza do coração, que passa pela pureza do olhar, do pensamento e assim por diante. E depois Jesus liga o tema do adultério com o divórcio. Por quê? Na época de Jesus, no Antigo Testamento, o homem podia dar carta de divórcio por qualquer motivo. A mulher deixou a comida queimar, o homem não gostou, pronto, dá aqui sua carta de divórcio, volta para sua casa. Achou outra mulher mais bonita, pronto, aqui está sua carta de divórcio, volta para sua casa. Então, se desfazia o compromisso assumido diante de Deus, da parte do homem, com muita facilidade. Então, Jesus vai mostrando que não é assim, não. O casamento é um compromisso sagrado. Não pode ser quebrado por conveniência do homem, por exemplo, que não gostou de uma coisa ou outra. Envolve, inclusive, sacrifícios também à vida matrimonial. Por isso é que Jesus fala também do divórcio nesse contexto do adultério. Depois, Jesus fala de uma terceira norma religiosa, terceiro mandamento, não jurarás falso. E aí Jesus diz, eu vos digo, não jurem por nada.
ou seja, não jurar de jeito nenhum. Meus irmãos e irmãs, o que é o juramento? Quando uma pessoa começa a jurar por Deus, pela mãe dela, significa que a palavra dela já perdeu credibilidade. Significa que ali existe uma crise de confiança. Pessoa possivelmente em outro contexto mentiu, não falou a verdade, agora tem que ficar jurando para poder fazer com que o outro acredite na palavra dela. Então, por isso Jesus diz, não jure de jeito nenhum. É só você dizer sim, ser realmente sim. O seu não seja realmente não seja. Diga sempre a verdade. Seja sempre honesto. Seja sempre transparente com as pessoas. Vivendo assim, você não vai precisar de jurar. Porque a sua palavra permanecerá com uma força importantíssima. Agora, o que enfraquece a nossa palavra é exatamente o fato de mentirmos, de algum momento não sermos tão transparentes, faltarmos um pouco com a verdade. Aí, em outras ocasiões, quando isso é descoberto, as pessoas exigem juramento. Então, queridos irmãos e irmãs, olha que evangelho tão profundo, que nos faz, como cristãos, fazermos uma ótima reflexão, uma ótima revisão de vida, especialmente a partir dessas 3 orientações de Jesus. Não matarás, depois não cometerás adultério e não jurarás de modo algum. A primeira leitura diz que nós devemos escolher e observar os mandamentos. Vamos terminar essa homilia pedindo ao Espírito Santo a graça de sempre escolhermos o bem. O que o autor do Eclesiástico diz assim, está diante de você água ou fogo, você pode colocar a mão onde você quiser. O bem ou o mal, a morte ou a vida. Agora, quem observa os mandamentos, este escolhe a vida. Então, que Deus nos dê a graça de escolher sempre os mandamentos e que eles sejam vividos na profundidade do amor, como Jesus nos aconselha. E depois que o Espírito Santo nos dê a sabedoria, sobre a qual fala São Paulo na segunda leitura, que é a sabedoria que vem do alto, que nos ajuda a discernir o caminho do bem, e nos faz acolher como verdade para a nossa vida, essas verdades ditas por Jesus nesse evangelho de hoje. E eu quero terminar com o refrão do salmo que nós cantamos. Feliz a pessoa sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Jesus está nos ensinando a entender a lei. Feliz a pessoa que devagarinho vai progredindo, não só no conhecimento, mas na vivência dessa lei. Então, que Ele mesmo nos ajude e que Nossa Senhora, que viveu tão profundamente a palavra de Deus, nos dê a graça de uma vivência também profunda desta mesma palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.